Pois bem, gravando então, hoje estamos começando um novo trimestre, o quarto trimestre de 2025, essa lição 1, essa é a lição 1, o tema, o homem, corpo, alma e espírito. Na página 2, o texto áureo, que diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Esse texto ele é um texto-chave para falar que, na defesa de que o homem ele é um ser que ele é espírito, alma e corpo. Tá bom? Ele não é apenas uma parte espiritual e uma parte física, como alguns defendem. É esse texto e o autor, os Hebreus, que diz que há uma divisão entre a alma e o espírito. Tá bom? Então, esses versículos eles são chaves nessa mensagem. Bom, a verdade prática, ainda na página 2 do material didático aí disponibilizado, a verdade prática diz: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Na página 3, a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Esse versículo aqui é um versículo-chave, até na continuação do comentário na revista, né? Ele é um versículo-chave porque Deus, Elohim, né, diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E vocês vão ver comentários. O comentarista da revista, ele diz que o fato de nós sermos espírito, alma e corpo indica a nossa semelhança com Deus. Nos meus escritos, normalmente eu coloco a imagem de Deus no homem, né? Então Deus colocou uma imagem no homem, que significa algo que quem olha para o homem, ou lê sobre a descrição do homem, pensa em um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá ok? Bom, o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, Elohim, o criou, macho e fêmea os criou. E Elohim os abençoou, e Elohim lhes disse, o termo Deus aqui é o termo hebraico Elohim, tá bom? Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. No capítulo 2, o capítulo 1, ele é descrito normalmente como um resumo da criação, né? E quando chega no capítulo 2, ele agora detalha como vai ser a criação do homem, no caso. Ok? O versículo 7, ele diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Bom, o comentário vai explicar bem esse versículo, que é muito importante nesse ponto, mas vamos continuar. O versículo 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. O versículo 21, na página 6, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão
foi tomada. Ok? Bom, esse foi o texto bíblico básico escolhido. O versículo-chave, como eu falei para vocês, principalmente o versículo 7, do capítulo 2, quando o Senhor Deus, ele sopra nas narinas do homem o fôlego da vida e o homem é feito alma vivente. Nós veremos o significado do termo fôlego da vida para detalhar com vocês. No final da página 6, a introdução diz: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação. Bom, uma pausa aqui. Diversos intérpretes na história descreveram assim, o homem, como a coroa da criação, porque, pelo menos falando aqui da terra, claro, falando do céu, os anjos estão num estágio superior a nós, mas aqui na terra, o homem ele foi colocado para governar a terra, para dominar a terra, governar sobre ela, porque, claro, o homem ele é, então, a coroa da criação, por isso chamado coroa da criação. E prossegue: e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Bom, eu destaquei aí para vocês em azul, quando eu faço isso num texto da revista, é um texto para vocês darem um destaque, essa expressão aqui, produz a terra, quando Deus dá ordem para a terra produzir os animais, dá ordem para a água produzir peixes, Então, Deus deu a ordem para a terra gerar vida, Deus não criou os animais diretamente. Então, vamos dizer, como aconteceu isso? Como Deus, vamos dizer, pelo seu poder, ele só está indicando uma diferença entre o homem e os animais, porque, claro, que a terra gerar sozinha os animais, a terra não teria esse poder. A terra não teria esse poder. Ela não é racional, assim como a água gerar os peixes, ela não é racional. Então, existe uma ordem de Deus e um processo, vamos dizer, milagroso, que não aconteceria se não fosse a intervenção divina. Esse é o significado, de um processo milagroso, que não aconteceria se não ocorresse uma intervenção divina. Então, para ficar claro que é muito diferente do que, por exemplo, o evolucionismo prega, O evolucionismo prega que tudo aconteceu por processos aleatórios, sem a intervenção de um ser poderoso. Então, a Bíblia deixa claro que realmente os animais eles foram criados diferente do homem. Eles foram criados de uma maneira que Deus deu ordem para a terra gerar. E esse é um processo que ele é rápido. Não pode ser um processo que durou milhões de anos. Por quê? Porque esse processo ocorreu no 5º e no 6º dia. Tá bom? Então, a criação desses animais não poderia ter durado milhões de anos. Por quê? Porque no 4º dia o Sol já tinha sido criado ou já tinha sido colocado aqui no sistema solar. Então, a partir do 4º dia tem que ser dias de 24 horas. Antes disso, a gente não tem como falar. Tá bom? Mas depois do 4º dia, são dias de 24 horas. Então, os animais foram criados e Deus, só para indicar uma particularidade em relação ao homem, os animais, eles não foram criados diretamente pela mão de Deus. Deus deu ordem para a terra criar. Já o homem, é dito que Deus, vamos dizer, ele diretamente participou da criação do homem. Ok? O comentário prossegue. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Nesse trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação,
bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Bom, eu coloquei um comentário aí embaixo para falar dessa expressão façamos o homem, né? Que ele citou ali, façamos o homem do pó da terra. Eu digo, assim como Deus Trino entra em diálogo, façamos o homem, o espírito e a alma do homem também entram em diálogo, né? Dizendo a ela, não, o espírito falando com a alma, né? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Bom, tem um versículo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que ele fala das obras da carne, né, e do fruto do Espírito, e o apóstolo Paulo ali ele diz que existe um conflito entre a carne e o Espírito. Dependendo da tradução que você lê, você entende que é um conflito entre a carne do homem e o Espírito Santo. Por que você chega a essa conclusão? Porque o termo espírito estaria com letra maiúscula em algumas traduções. Mas outras traduções ele tem letra minúscula. Tá bom? Então, a carne cobiça contra o espírito, com letra minúscula, o espírito cobiça contra a carne, então seria um conflito dentro do homem, entre o espírito e a carne. E normalmente nós definimos, a revista vai definir a alma como centro das decisões. Tá bom? Eu confesso que eu considero esse versículo, acredito que seja espírito com letra minúscula. É um conflito entre a carne do homem e o espírito do homem. E no caso, não existe conflito, né, a ponto da carne cobiçar contra o Espírito Santo e o Espírito Santo cobiçar contra a carne, no meu entender. Tá bom? Bom, mas citei esse salmo aqui para falar como que, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo entram em diálogo, no homem o Espírito também entra em diálogo com a alma, né? Bom, a revista prossegue, né, palavra-chave tricotomia, que diz, capítulo 1, a tricotomia humana, doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde à intrigante e milenar pergunta: quem é o homem, de onde veio e para onde vai? Então, no campo da teologia sistemática, a doutrina do homem ou a antropologia teológica, como é chamada essa disciplina nos cursos teológicos, né? O comentário prossegue, estou agora no final da página 8, que diz: em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de resposta para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica e genuína, sadia e equilibrada. Bom, antes até de ler, eu coloquei um comentário em verde aí para vocês, o que ele chamou de psicologização da fé. Tá bom? Normalmente é definida pelos dicionários como a tendência de se interpretar e vivenciar a fé exclusivamente através de lentes psicológicas,
focando nos aspectos emocionais, motivacionais e na busca por bem-estar individual, em vez de um compromisso com a doutrina, a verdade ou a pessoa divina. Ou seja, psicologização da fé, que ele está falando aqui, está realmente acontecendo no nosso meio, sim. Se você observar, existem muitas igrejas hoje que o pastor, na verdade, ele é um psicólogo falando. Não? Alguns púlpitos são assim pessoas de teatro mesmo, irmãos. Pessoas que fazem verdadeiro teatro no púlpito. E outros são de psicólogos, profissionais de púlpito. Então eu digo que existe, né, aquelas pessoas que são animadores de público e existe aqueles profissionais de público que são psicólogos. Eles têm uma mensagem assim de bem-estar para a pessoa. Eu chamo isso de... normalmente quem tem isso são as igrejas reformadas, tá bom? São as igrejas reformadas. Elas é que atuam muito nessa área, até por conta da parapsicologia, porque elas adotaram a parapsicologia, que é um espiritismo, né? É muito comum nas igrejas reformadas, tá bom? Na Igreja Batista Reformada, para ser mais claro, né? Se você olhar a história, você vai ver que é isso. Uma delas é a Igreja Batista da Lagoinha. Ela é uma igreja batista reformada. Se você vê o histórico dela, né? O fundador dela, existe livro escrito sobre isso, é um maçom, né? E eles são ligados à parapsicologia. Então, eles utilizam muito esse sistema. Eu chamo isso de protestantismo budista. Então, protestantismo budista. As igrejas reformadas são protestantes, fazem parte, né, dos protestantes. E budista porque o budismo é que tem essa mensagem de bem-estar, entendeu? Uma mensagem de as coisas estão tranquilas, sob controle. Tá bom? Então essa é uma mensagem budista e que é comum também no gnosticismo. E como eu já disse para vocês diversas vezes, as igrejas reformadas, elas são, na verdade, um movimento da maçonaria, que, por sua vez, é um movimento gnóstico. Inclusive, a doutrina da salvação deles, da predestinação, é gnóstica, né? Então, é uma questão realmente perigosa. Então, se algum aluno perguntar, está aí a explicação sobre o que é psicologização da fé. O item número 2, a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Bom, das referências que ele colocou ali, eu coloquei na página 10 algumas para nós analisarmos que são importantes vocês lerem com os seus alunos para entender essa questão do homem, espírito, alma, corpo. Então, primeiro é Deuteronômio 4, versículo 9, que diz: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, né? Então, guarda bem a tua alma. Está falando da alma, porque nós veremos. A alma, ela é considerada o centro das decisões do homem, né? Na página 10, ainda na página 10, a segunda referência que eu separei aí, que a revista propôs, o Salmo 139, versículo 16, que diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, desde que o meu corpo estava ainda sem forma, ou seja, está vendo a minha parte espiritual ainda, né? Importante, né, irmãos?
nós não sabemos quando que Deus cria a alma dentro do homem. Alguns afirmam que seria no momento da fecundação do óvulo, por exemplo. Outros acreditam que seria em algum momento futuro, quando aquela união, formação daquele feto realmente começa a formar a vida. Então, não se sabe se no primeiro, segundo, terceiro mês, Deus vai lá e cria uma alma. Então, que fique claro isso na sua aula também para o seu aluno. O espírito e a alma do homem, nós acreditamos que ela é criada dentro do homem por Deus. Tá bom? A igreja cristã, ela segue a teoria sobre a origem da alma chamada criacionismo. Existem outras teorias, uma chamada transmutação, que diz que Deus criou só a alma de Adão, e a partir daquela alma de Adão, e os pais, quando vão gerar um filho, eles geram também a alma espiritual. Não. O que a igreja cristã acredita é que Deus, ele cria uma alma no momento da concepção. Nós só não devemos afirmar quando. Tá bom? Só não devemos afirmar quando, porque a Bíblia não afirma. Tá bom? Nós também dizemos que a vida, ela não deve ser interrompida nunca, porque tem alguns defendendo, acredite, o STF do Brasil tem uma defesa lá, se você procurar, você vai encontrar, dizendo que até o terceiro mês não tem alma. Então o aborto poderia ser realizado. Acredite no absurdo que as pessoas... Como é que alguém vai afirmar isso? Que até o terceiro mês não tem alma? Tá bom? Bom, prosseguindo. Daniel capítulo 7, versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra de Yahvé sobre Israel. Fala Yahvé, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Esse versículo aqui é chave para a teoria chamada criacionismo, que é a que nós defendemos, que Deus cria o espírito e a alma dentro do homem. Tá bom? Tem uma teoria também que é chamada de pré-existencialismo, que eles acreditam que Deus criou todas as almas e que conforme as crianças vão sendo geradas, começa a ser gerada no ventre de uma mulher, Deus pega uma alma que ele já criou e coloca lá. Né? Então, mas realmente o que a Bíblia diz é que Deus forma o espírito do homem dentro do homem. E aqui, claro, nós acredito que está falando da parte espiritual, espírito e alma. Mateus 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Bom, explicando esse versículo aqui, assim como no versículo anterior fala só de espírito, mas eu falei para vocês que, na verdade, acreditamos que está falando ali do espírito e da alma do homem. Porque como Deus sopra o fôlego de vida, o homem se torna alma vivente. Né? Nós vamos depois comentar mais esse versículo que está na revista. Tá ok? Então, e aqui também, quando Deus forma o espírito, né, dentro do homem, o homem se torna alma vivente. O mesmo processo que ocorre em Gênesis. Versículo 46. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Falando também da sua alma e do seu espírito. E 1 Coríntios 14, versículos 14 e 15 foram os versículos que ele sugeriu, que diz, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento.
Bom, nesse texto o apóstolo Paulo falando do Espírito, por que certamente o apóstolo Paulo utiliza o termo Espírito, irmãos? A interpretação geral, irmãos, é que o Espírito, ele representa uma parte mais interior do homem, tá bom? Mais interior do homem, com a qual o Espírito de Deus entra em contato conosco. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então, por isso nós acreditamos que o espírito do homem é aquela parte do homem que o Espírito de Deus entra em contato, né, com ele. Tá bom? E, então, por isso, ele é, vamos dizer, a parte mais sublime do homem. Okay? A alma, ela surge depois do espírito. Então, soprou o fôlego de vida, espírito, e o homem foi feito alma vivente. E esse alma vivente é interessante. Depois nós vamos falar, vamos prosseguir. E diz, né, o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essa constituição, ou seja, claro, espírito, alma e corpo. Né? Eu deixei aí só os textos para vocês, é uma questão bem simples. E na página 12, eu comento aí exatamente sobre esse versículo que ele coloca, Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E o homem foi feito alma vivente. Bom, então o que nós estamos vendo aqui vai exatamente o momento que Deus cria o homem, como eu disse, mais detalhado, que é o capítulo 2. Então eu comento abaixo. O termo fôlego da vida neste versículo é tradução do termo hebraico neshama, que pode também ser traduzido por espírito, tá bom? O termo alma é tradução do termo hebraico nefesh e se traduz por vida. O termo nefesh ou alma, ele significa vida, ele pode ser traduzido por vida, tá bom? E aqui nós vemos uma questão interessante para você analisar com seus alunos, porque diz que ele soprou em seus narizes o espírito, ou seja, o fôlego da vida, soprou em seus narizes o espírito, e o homem foi feito vida vivente. Para você ver como às vezes a questão da tradução é interessante. O termo alma significa vida, e o segundo vivente, né? Como explicar isso? Bom, eu comento abaixo, né? O termo vivente é tradução do termo hebraico shai e é usado para descrever uma vida física, aplicado tanto ao homem, como animal, né? Vida animal, quanto ao vegetal. Tá bom? E o que é interessante, então? Então, o tradutor colocou alma vivente, lembrando que o termo alma, nefesh, significa vida. Ou seja, o que significa vida? Olha que importante. É porque o homem, nós podemos dizer, presta atenção nisso, que o homem tem duas vidas. Ele tem uma vida espiritual e ele tem uma vida física. Tá bom? O homem, ele tem uma alma espiritual, lembre-se, alma significa vida. Ele tem uma vida espiritual e uma vida física. Ele tem uma alma espiritual e uma alma física. Esse versículo ele é tão importante que nós veremos mais abaixo, tem um versículo da Bíblia que ele está traduzido nas nossas Bíblias assim, a alma é a vida do corpo. Então, né, o sangue é a vida, a alma é o sangue, né? E o que significa alma? Significa vida. Então o sangue é a vida do corpo. Mas não é a alma espiritual. Essa confusão gerou uma seita, que nós sabemos que essas heresias são invenções, já que o fundador dessa seita era um maçom satanista, né? Ele criou para poder confundir realmente. É uma seita planejada na história, a seita dos Testemunhas de Jeová. Tá, ok? É uma seita planejada. Pois bem, então, o significado é esse.
Então, o significado é esse. Aí nós veremos até mais abaixo esse comentário. Bom, na página 13, físico e espiritual. Então, como eu disse para vocês, alma vivente, ou seja, vida vivente, como se fosse duas vidas, vida espiritual e vida física. Tanto que o segundo, o vivente, Shai, ele é utilizado também para, por exemplo, para outros animais, vegetais, porque todos são vida. Os animais têm vida. Hoje está provado, os animais, os vegetais, eles têm um tipo de vida, é vida vegetal. Se você observar na tipologia, pelo menos no livro que eu escrevi de tipologia, como é que a ciência divide a vida? Tá bom? Ela divide os elementos, ela divide o mundo em animal, vegetal e mineral. Mineral é aquele que não tem vida nenhuma. Mineral é aquele que não tem vida nenhuma. Tá bom? O animal é aquele que tem vida e é animado, ou seja, tem movimento, corre. E o vegetal é aquele que tem vida, mas não se movimenta, ele é estático. Tá bom? Essa é a divisão que eles fazem. Alguns não gostam de dizer que o homem é um animal, mas cientificamente falando, o homem é um animal, porque animal significa isso, animado, aquele que tem movimento. Se nós não somos animal, nós somos vegetal, tá bom? Então, o homem é um animal nesse sentido da palavra científica. Nós somos animados, nós temos movimento. Para vocês terem ideia, até as aves, elas são contadas como animais. Eu me lembro certa vez uma pessoa no dicionário ficou espantado, né, porque a águia é um animal. Não, a águia é um animal, porque ela é animada, ela tem movimento, tá bom? Se não é animal, é vegetal. Tá? Então, por isso, físico e espiritual, né? Bom, aí o que ele faz? Ele coloca aqui o texto de Levítico para a nossa análise, e eu separei ele em azul para nós podermos ler, né? Ele diz o seguinte: portanto tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá no pó. Bom, parar aqui antes do versículo 14 para explicar. A doutrina do Antigo Testamento era uma doutrina para o corpo que tinha a finalidade de ilustrar uma doutrina para a alma. Então, você não se alimentar de carne de porco é uma simbologia para você não se alimentar de nada que possa te contaminar, porque a carne de porco, o risco de contaminação é muito grande, tá bom? E normalmente, às vezes, pessoas ainda comem mal passada, né? O risco é muito grande. Bom, o versículo 14, que é a chave para nós, ele diz, porquanto, falando do sangue, ele diz, porquanto é a alma de toda a carne. Isso aqui é que vai gerar os testemunhos de Jeová. Ele está dizendo que o sangue é a alma de toda a carne. E prossegue, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comerás o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Vocês sabem que o testemunho de Jeová, eles não comem eles não comem sangue de jeito nenhum. E se um filho precisar de transfusão de sangue, eles falam que não, porque vai fazer uma transfusão de almas, vai dar uma confusão, vai embolar alma com alma. Falando assim, as pessoas até riem, mas é isso mesmo que eles acreditam, que não pode botar o sangue de uma pessoa em outra pessoa. E na verdade, um erro de interpretação, porque o termo alma, nefesh, você tem que olhar pelo contexto. Tá bom? Se ele está falando da parte espiritual do homem, então você traduz como alma. Mas se você está falando, vamos dizer, da vida, o mesmo termo nefesh, você deve então traduzir como vida e não como alma, falando da vida em geral.
É o caso aqui. O sangue, ele é com certeza absoluta a vida da carne, do corpo, da carne, do corpo. Se o homem, vamos dizer, ficar sem sangue, né? Se o sangue não circular corretamente, já ocorre morte do corpo. Então, ele é a vida do corpo. Se você quiser transliterar, usando o termo, né, como era pronunciado, vamos dizer, alma, você pode, mas não faz sentido, tá bom? Não faz sentido. O mesmo vai acontecer com os animais. Os animais, eles têm vida. Eles têm vida, só que eles têm só vida física. Se alguém disser que os animais têm alma, está errado? Não, não está, porque o termo alma significa vida. É o mesmo que você dizer, o animal tem vida. Você vê um gato, um cachorro, eles têm vida, mas é uma vida física, que ela é extinguida quando o animal morre. Já o homem não, ele tem vida física, mas ele também tem vida espiritual. Então, por isso a gente diz que o homem ele tem duas vidas, ou duas almas, alma física e alma espiritual, tomando o termo alma só como o significado, vida. Na página 14, já o termo hebraico para vida, em Gênesis 2,7, alusivo ao homem, o termo shai, ele fala que está no plural, né? Permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode significar que em um único substantivo o texto sagrado esteja aludindo explicitamente à vida do espírito humano, da alma do homem e do corpo humano. Na verdade, da alma e do corpo, né? Porque ele soprou o fôlego da vida, fôlego é espírito, tá bom? Soprou o fôlego de vida e o homem foi feito. Aí, no caso, a parte física e a parte espiritual do homem, né? O homem foi feito alma vivente, né? Vida, ou seja, o homem recebeu dois tipos de vida, vida espiritual e vida física. Pois bem, eu comento abaixo, já que ele falou aqui na sinopse sobre o ser humano foi criado por Deus com a sua natureza tricotômica, tá bom? E eu comentei então, o termo humano, para vocês poderem entender o que significa o ser humano foi criado por Deus. O termo humano deriva do latim homo, que por sua vez deriva de humus, do próprio latim, claro, né? Humus, que significa terra. Ou seja, os romanos diziam que o ser humano havia vindo da terra. Isso tem duas interpretações na história. Vamos considerar. Olha, olhando assim, nós entendemos o quê? É uma referência à criação do Gênesis. Porque, lembrando, segundo a história romana, Flávio Joséfo cita o historiador romano dizendo que os romanos e a religião de Roma nasce a partir de sacerdotes que escaparam lá da Torre de Babel. Então, aquela história eles conheciam, a história do Éden, todos eles conheciam. Então, pode ser realmente que seja uma herança da mão do homem ter vindo do barro. Mas, na história, os intérpretes dizem que o homem ter vindo, da terra, o homem ter vindo da terra, derivar da terra, significa que nós somos da terra e existem os deuses que são dos céus. Entendeu? Só que eu acho estranho, porque o significado é deriva, né? Deriva da terra. O homem deriva da terra. E o natural era eles pensarem que os homens derivam dos deuses. Então, tudo bem, mas tem essa segunda interpretação. Eu comento mais abaixo. O equivalente a homem em grego é anthropos, que pode ser também traduzido por olhar para cima, ou ainda aquele que olha para cima. É um dos significados colocado para o termo anthropos no grego, tá bom? No final da página 14, o homem é um ser tríplice. Tá bom? Ele diz, Deus, que é trino, criou o homem como um ser tríplice.
isto é, composto de corpo, alma e espírito. O Deus Trino, isso é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, imprimiu sua semelhança na formação do homem. Ele usou sua semelhança. Eu normalmente uso a imagem, imprimiu a sua imagem na formação do homem. Também Jesus, quando se fez homem, recebeu um corpo, uma alma e um espírito. A Bíblia fala muitas dessas três partes do homem e dá uma sugestão de leitura aí para você, né? O capítulo 2 diz a distinção entre alma e espírito. A alma, no hebraico nefesh e no grego psique, alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, a alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida, o que eu estava explicando para vocês, né? E eu comentei abaixo para distinguir mais. A distinção entre a alma do homem e a alma do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea, invisível e imortal. Não? E mais, a diferença entre o homem e o animal é: o animal possui apenas a vida física, ao morrer, deixa totalmente de existir. O homem possui vida física, mas também vida espiritual. Ao morrer, a vida física deixa de existir, mas a espiritual segue para a eternidade. Então, a parte espiritual do homem é o espírito e a alma, tá bom? E a parte física, ela deixa de existir. Então, o homem tem ele tem sangue, ele tem a vida do corpo, né? Assim como o animal tem a vida do corpo. Esse é o significado de alma. Eu coloquei abaixo, alma, o termo alma significa vida. E coloco de novo Levítico 17:14, porque a alma, em hebraico nefesh, de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma, nefesh, de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. E eu comento, neste versículo o termo nefesh deveria ser traduzido por vida. Vocês vão encontrar diversas Bíblias que fazem assim, ele traduz, neste caso aqui de Levítico, como vida, dizendo que o sangue é a vida do corpo. Aí está certo. Tá bom? Aí está certo, mas você vê, essa seita está enganando pessoas aí há mais de um século, né? Há mais de um século. Ela surgiu lá no final do século XIX ainda, todo o século XX, e resistiu a mentiras terríveis, né? Porque o fundador dela disse que em 1914 iria iniciar o reino de Deus e o reino de paz, e ainda para piorar, estourou a Primeira Guerra Mundial. Estourou a Primeira Guerra Mundial. Mesmo assim, a seita não acabou. E já nos dias atuais, em que as informações estão crescendo muito, a seita está respirando com aparelhos, como diz a expressão popular. Ela está correndo, ela está assim, fechando o salão do reino diariamente nos Estados Unidos e na Europa, e até no Brasil também. O que existia lá em Auma, eu vi fechar. Foi a falência. Na página 17, o espírito, do hebraico ruá e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma, inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo do homem exterior. Não? Bom, coloquei a referência aí que o apóstolo Paulo diz, porque segundo o homem interior, o autor está dizendo, aqui está falando do espírito, realmente. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento
e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Como você lê esse versículo? Não parece a alma falando? Assim como naquele salmo lá, parece o Espírito falando para a alma, por que estás abatida, ó minha alma, né? E aqui por que aqui vê se não parece a alma falando sobre o Espírito e sobre a carne, né? Olha, mas vejo nos meus membros, bom, voltando, versículo 22, mas segundo, vou colocar o homem interior, segundo o Espírito, a alma está dizendo, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23, mas vejo nos meus membros, ou seja, vejo na minha carne, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, a alma está dizendo que em muitos momentos ela é levada pela carne. E ela diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a Deus, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Bom, ele sugeriu também 2 Coríntios 4, 16 e 18 a 18, que diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então ele falando de homem exterior que se corrompe e o homem interior que se renova dia a dia, eu explico abaixo, né? O que significa o homem exterior se corromper? Significa envelhecimento e morte. Não? Ou seja, de desfalecer, esse é o sentido. Não? Ou seja, o meu corpo está desfalecendo, mas no homem interior, tá bom? Eu estou me desenvolvendo. Bom, eu deixo aí, tem o auxílio bibliográfico Alma e Espírito, em que ele comenta o seguinte, a alma, nephet em hebraico, psique em grego, frequentemente traduzido como vida, pode ser brevemente definida como a parte não material do ser humano, que resulta na união de corpo e espírito. Ela inclui a mente, as emoções e o livre-arbítrio. Eu coloquei ali, normalmente definida como centro das decisões, tá bom? Como centro das decisões. Eu defino normalmente alma como a exploradora do mundo espiritual através do espírito e a exploradora do mundo material através do corpo. Porque a alma ela usa o espírito para entrar em contato com Deus, já que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então a alma ela entra em contato com Deus através do nosso espírito e entra em contato com o mundo através do nosso corpo. E a alma, ela como centro das decisões, né, tendo livre-arbítrio e sendo a alma o centro das decisões, ela que escolhe entre entrar em contato com o mundo através do corpo e através da carne, às vezes até fazer coisas da carne, mas às vezes também através do corpo fazer coisas naturais, tá bom? Ou então entrar em contato com Deus através do Espírito. Por isso eu defino ela como a exploradora do mundo espiritual através do Espírito e a exploradora do mundo físico através do corpo. Capítulo 3. A interação das três dimensões. Bom, aqui ele vai falar uma parte mais, vamos dizer, até da estrutura de corpo, tá bom? Sobre equilíbrio e saúde na página 20. Então, essa parte eu vou deixar para vocês lerem depois. E a conclusão que diz, uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força.